Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou te mostrar os 3 fundos imobiliários que mais estão endividados. Claro que isso quando comparamos com seus respectivos ativos. E caso você tenha cota ou pretenda comprar cota de algum desses fundos imobiliários, eu não vou mostrar apenas as dívidas, né? Eu vou te mostrar alguns pontos aí que você deve ficar de olho. Mas antes, caso você goste desse tipo de conteúdo, o convido, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que sempre que eu postar um vídeo novo, você receba a notificação e não perca mais conteúdos como esse. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante a respeito de fundos imobiliários. Como eu não gosto de enrolar, vamos direto ao ponto falar do primeiro fundo imobiliário, o fundo imobiliário mais endividado da Bolsa de Valores. E aqui eu falo do TRXF11. Um fundo imobiliário de tijolo que busca investir em ativos voltados ao setor de varejo. E para começar falando desse fundo, vamos ver aqui o grau de alavancagem, ou seja, quanto do seu ativo está comprometido devido às dívidas do fundo imobiliário. Para a gente saber disso, a gente precisa entrar aqui, nesse documento, informe mensal do fundo imobiliário, tá vendo aqui, TRXF, é do fundo imobiliário em questão, do mês de setembro de 2022, porque foi o último que foi publicado aí no mercado. Para a gente saber o grau de alavancagem dele, vamos fazer o seguinte, a gente vai descer aqui esse documento inteiro, lá na parte de passivos a gente tem o seguinte, temos aqui obrigações por securitização de recebíveis, ou seja, esse fundo aqui emitiu CRIs e ainda está devendo quase 732 milhões de reais. Temos também obrigações por aquisições de imóveis, ou seja, esse fundo aqui comprou imóveis e ainda está pagando a prestação. Vamos somar aí essas duas dívidas e temos aqui 86.313.970,94 mais 731.909.777,97. Ele deve um total de 818 milhões de reais. Para a gente saber o grau de alavancagem, quanto do ativo do fundo está comprometido, vamos pegar aqui o ativo, temos aqui o ativo no valor total de 1.747 milhões de reais. Então vamos pegar aqui, e dividir por 1.747 milhões 192.275 reais e 12 centavos. Vamos multiplicar por 100 para a gente achar aí um percentual. Temos aí um grau de alavancagem de 46,83%, ou seja, quase metade dos ativos desse fundo imobiliário aqui estão comprometidos com dívida. Essa é uma dívida extremamente alta. E só para te deixar um número, quando você pega as dívidas do fundo imobiliário e divide pelo total de ativo e multiplica por 100 para achar um percentual, se esse percentual for acima de 20%, na minha opinião, eu já considero que esse fundo imobiliário tem uma dívida alta. Claro que tem aí investidores que falam que uma alavancagem para ser alta é 25%, é até mesmo 30%. Na minha opinião, acima de 20%, o fundo já está com dívida alta. Vamos então ver algumas características, as principais características do TRXF11. O fundo teve seu início em outubro de 2019, então está aí no mercado há 3 anos. É gerido pela TRX Gestora, tem como consultor imobiliário a TRX Desenvolvimento Imobiliário e tem como administrador e custodiante a BRL Trust, que cobram as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração de 1% ao ano sobre o valor de mercado do fundo imobiliário. Temos aí também uma taxa de performance de 20% do QCD, o IPCA, mais 6% ao ano. Até então são informações bem tranquilas. Vamos ver aqui a carteira de investimento do fundo imobiliário e veja que o TRXF11 possui participação diretamente em 32 imóveis e indiretamente em 17 imóveis. Essa parte aqui indireta é devido à participação dele no fundo imobiliário TRXB11 e veja, são aí 49 ativos que o fundo possui alguma participação, locados para diversos inquilinos. E recentemente o TRXF11 fez aí uma aquisição, ele comprou 3 lojas do Grupo Mateus e alugou para o próprio Grupo Mateus, fez aí um investimento de um pouco mais de 182 milhões de reais. E agora eu quero que você preste em algumas considerações.
Primeiro, mesmo que agora o Grupo Mateus pegue aí 8% da receita de aluguel do fundo imobiliário, olha só, cerca de metade, olha só, 48,58% da receita de aluguel que o fundo aqui recebe vem apenas de um inquilino, ó, vem apenas do Assaí. Esse aqui é um ponto para ficar de olho. Mesmo que os contratos, 97,48% sejam atípicos, mas temos aqui esse ponto, né, esse risco aqui de metade da receita praticamente vir apenas aí de um inquilino. O resto está bem distribuído aí, conforme você está vendo na tela. Em relação aos contratos, veja que eles possuem um prazo médio de aproximadamente 15 anos e meio, sendo 53,21% vencendo em 2035 e o restante aproximadamente aí 39,25% vencendo a partir de 2041. São dados bem interessantes isso aqui, mas um ponto a ficar de olho é isso aqui, né? Metade da receita vem aí apenas do inquilino. Mesmo que o contrato seja atípico, e se acontece alguma coisa com o inquilino? Então fica de olho a respeito aí desses inquilinos. E em relação ao dividendo que o fundo vem pagando, olha só, ele pagou R$ 9,99 nos últimos 12 meses por cota, o que dá um dividend yield de 9,15%. É um bom dividend yield. Já em relação ao seu preço, olha só, seu valor patrimonial R$ 103,00, mas ele está sendo negociado atualmente a R$ 109,22. Claramente, né, está sendo negociado por um valor maior do que ele vale, aproximadamente 6%. E os pontos principais desse fundo imobiliário aqui, primeiro, ele possui uma alavancagem extremamente alta. Você viu, né? Quase 50% dos ativos do fundo estão comprometidos com dívida aí que o fundo imobiliário fez para comprar imóvel, para emitir aí CRIs, logicamente, né, para comprar imóvel, mas ele possui participação em mais de 40 imóveis, seja direta ou indiretamente. E outro ponto é que quase 100% dos contratos são atípicos. Estão segurança a mais, né, para a gente ficar aí recebendo dividendos desse fundo imobiliário. Mas um ponto a se ficar de olho é que quase metade da receita que o fundo pega vem apenas de um inquilino. Vamos então falar agora a respeito do segundo fundo imobiliário mais endividado que está listado na nossa bolsa de valores. E aqui eu falo do XPPR11, um fundo imobiliário de lajes corporativas que busca aí também investimentos em educação e também em hospitais. E novamente, vamos começar aqui vendo o grau de alavancagem do XPPR11. Quantos dos seus ativos estão comprometidos devido aí às dívidas? Entrei aqui, no informe mensal do fundo do mês de setembro de 2022, porque foi o último que o fundo soltou no mercado. Vamos novamente, lá na parte de passivo, encontrei aqui passivo. Olha só, ele possui uma dívida aí de obrigações por securitização de recebíveis, ou seja, o XPPR11 emitiu CRIs e ainda está devendo 384 milhões de reais. Ele não tem imóveis aí à prestação, vamos pegar apenas essa dívida. Vamos lá então, vou pegar aqui a calculadora, 384 milhões, R$ 68.945,69 e vamos dividir pelo total de ativos que o fundo imobiliário possui. Vamos lá, total de ativos aqui de 940 milhões de reais. Vamos lá pegar de novo a calculadora e vamos dividir por 940 milhões, R$ 334.446,61. Vamos multiplicar por 100 e olha só, uma alavancagem de mais de 40%. Na minha opinião, conforme eu falei, isso aqui é uma alavancagem alta. Acima de 20 para mim é uma alavancagem alta. Mas vamos continuar aqui e ver aí algumas informações a respeito do fundo imobiliário que a gente mais deve ficar de olho. Ele também é um fundo de 2019, tá aí, início, dezembro de 2019 e hoje já tem mais de 70 mil cotistas. Ele é gerido pela XP e administrado pela Vortex, que cobram as seguintes taxas. Temos aí uma taxa de administração de 0,95% a 0,75% ao ano, em regra de cascata, conforme o regulamento do fundo imobiliário. Ele ainda cobra uma taxa de performance de 20% do que cedeu o benchmark. Para quem não sabe o que é benchmark, é uma rentabilidade alvo. O fundo não garante isso aqui, mas ele busca entregar o IPCA mais 6% ao ano. E o que passar disso aqui, ele cobra aí uma taxa, chamada de taxa de performance, de 20%. Até então são informações bem tranquilas.
Vamos ver aqui então a respeito dos ativos do fundo imobiliário e vemos ó, que ele possui participação em 6 imóveis locados para, vamos ver aqui, locados para 18 locatários. Na minha opinião, isso aí, né, é uma boa diversificação, mas olha só, um dado aqui bem importante, ele possui uma vacância física em torno aí de 48%, ou seja, praticamente metade da área bruta locável do fundo imobiliário não tem ninguém alugando, e isso já perdura há algum tempo, conforme eu vou te mostrar daqui a pouco. Outro ponto aqui que você deve ficar de olho é isso aqui. Esse fundo é o segundo mais endividado da Bolsa de Valores, quando a gente compara com seu respectivo ativo. E veja ó, que ele possui 100% dos contratos típicos, ele não tem aquela segurança de contrato atípico, né? Então fica muito atento em relação a isso. Outro ponto que você deve ficar de olho é que apesar dele ter 18 inquilinos, 25% da receita dele vem apenas de um, no caso aí, a Shopee. Outro dado para a gente ficar de olho a respeito desse fundo imobiliário é isso aqui, ó, 81% dos seus contratos vão vencer de 2025 em diante. E olha só, conforme eu tinha te falado, a evolução ó, da vacância física do fundo imobiliário. Veja ó, que ele já tem uma vacância beirando aí os 48%, 46% há muito tempo. Então isso aqui é um ponto para você ficar de olho, porque eu não sei, né, o que a gestão está fazendo aí em relação a essa taxa de vacância, porque olha só, está perdurando aí há muito tempo. Vamos ver aqui então em relação aos seus dividendos. Nos últimos 12 meses, ele pagou R$ 5,45 por cota, o que dá um dividend yield de 12,62%. Já quanto ao seu preço, olha só o seu valor patrimonial por cota, R$ 75,65, mas ele está sendo negociado a R$ 43,20. Ou seja, temos aí um desconto de aproximadamente 43%. Então temos aí, né, o segundo fundo imobiliário mais endividado da Bolsa de Valores. E alguns pontos para a gente ficar de olho. Primeiro, ele possui até um bom portfólio, né? Possui aí participação em 6 imóveis locados para 18 locatários. Mas 100% dos seus contratos são típicos. Fica muito de olho nisso. O segundo ponto a ficar de olho a respeito desse fundo imobiliário é que 25% da receita de aluguel vem apenas de um inquilino. E isso se agrava quando a gente vê a sua vacância, né? Beirando aí os 50%, e isso já há algum tempo. Então, se você quiser investir aí no XPPR11, fica de olho a esses pontos aí que eu te mostrei. Claro que isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento, esse canal é apenas educacional. Vamos falar agora a respeito do nosso terceiro fundo imobiliário. Ele é do segmento de logístico, é o fundo imobiliário GALG11, que carinhosamente eu chamo de GALG11. Mais uma vez estamos aqui no informe mensal do fundo do mês de setembro de 2022, que foi o último que o fundo soltou aí no mercado. Vamos novamente lá na parte de passivo e olha só que a gente tem uma dívida, temos aqui obrigações por securitização de recebíveis, ou seja, o fundo aqui também emitiu CRIs e ainda está devendo 378 milhões de reais. Vamos lá pegar então, vou pegar aqui a calculadora novamente, 378.088.873 reais e 73 centavos e vamos dividir pelo total de ativo que o fundo imobiliário possui. Vamos subir aqui o documento e olha só, o total de ativo está aqui, ó, o ativo, temos aqui 966 milhões de reais. Então vamos pegar aqui de novo a calculadora, 966, 459, 417,60, vamos multiplicar por 100. Temos aí, ó, uma alavancagem beirando os 40%. Conforme eu falei, é uma alavancagem alta, para mim tem que ser até 20%. Acima disso, eu já considero alto e tá aqui, ó, quase o dobro de 20%, então é uma alavancagem extremamente alta. Mas vamos continuar aqui e ver as características gerais do fundo imobiliário. Ele é administrado pela BRL Trust, tem como consultor imobiliário a Guardiã Gestora, que cobram as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração de 0,95 ao ano a 1,01% ao ano, em regra de cascata, conforme o regulamento do fundo imobiliário. Temos também uma taxa de performance de 20% do QCD, o benchmark. No caso, 20% do QCD, o IPCA, mais 6% ao ano. Vamos ver aqui então o portfólio do fundo imobiliário e veja o seguinte, ó, ele possui participação em 6 imóveis com vacância física de 0%, ou seja, esses 6 imóveis estão totalmente ocupados com contratos 100% atípicos
que possuem aí um prazo médio de duração de em torno de 10 anos. Então a gente tem aqui, né, essa segurança aqui de 100% dos contratos atípicos. Vamos então aqui continuar e ver a respeito dos inquilinos do fundo imobiliário. Veja que ele tem poucos inquilinos. Olha só, temos aqui a BAT Souza Cruz, temos aqui a Almanara, temos aqui a Air Liquid e temos aqui a BRF. Sendo que os dois, vamos dizer assim, mais importantes para o fundo imobiliário, primeiro é a BAT, porque veja, ó, ele alugou aí cerca de 80 mil metros quadrados da área bruta alocável aqui do fundo imobiliário. E quando a gente vê aqui também a BRF, quando a gente pega aí esses dois, fechou aí em mais de 66 mil metros quadrados. Então repare que apesar da quantidade de inquilino, esses dois aí são bem relevantes para esse fundo imobiliário. Então fica muito atento e fica muito de olho a respeito desses inquilinos. Vamos ver aqui então a respeito do dividend yield. E temos que nos últimos 12 meses o fundo entregou um dividend yield de 10,20%. É um bom dividend yield. Quanto ao seu preço, olha só, temos aí ó, que ele está com PVP de 0,95, ou seja, está sendo negociado atualmente com aproximadamente 5% de desconto. E as principais características desse fundo imobiliário são essas, né? Primeiro, ele possui participação em 6 ativos totalmente alugados, com um prazo médio aí de duração dos contratos em torno aí de 10 anos, sendo que esses contratos são 100% atípicos. Mas fica muito de olho a respeito dos inquilinos desse fundo imobiliário, porque apenas dois, são muito relevantes para a receita aí desse fundo imobiliário. E esses são os 3 fundos imobiliários com mais dívidas quando a gente compara com seus respectivos ativos. Lembrando que se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que sempre que eu postar um vídeo novo, você receba uma notificação e não perca mais conteúdos como esse. Fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.